Opa, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai resolver o problema do dia 9 do Advent of Code. A gente tem resolvido todos os problemas dessa série nos outros vídeos. Vocês podem dar uma olhada aí no histórico para saber mais, ou pode clicar no link que a gente vai deixar aqui na descrição para entender o que é essa série de problemas Advent of Code, que é bem interessante. E sem mais delongas, vamos lá, vamos resolver o problema. Bom, indo direto ao ponto, eu não vou ler a historinha aqui toda pra gente tentar fazer um vídeo mais breve. Mas todo o problema se resume ao seguinte: ele vai dar um arquivo com várias sequências numéricas, né? Então cada linha é uma sequência e ele quer que a gente ache o próximo elemento em cada sequência. Parece complicado, mas ele dá uma receita de bolo que ele quer que a gente siga para resolver cada sequência. Então, vou desenhar aqui para ficar um pouco mais claro. Imagine que a gente vai receber um arquivo com os seguintes números: 0, 3, 6, 9, 12 e 15. O primeiro passo é a gente achar a diferença entre esses elementos. Então é como se a gente descesse uma linha e fizesse a diferença entre eles. De 0 para 3 a diferença é 3. De 3 para 6 é 3 também. 6 para 9 é 3. De 9 para 12 é 3. E de 12 para 15 também é 3. Então parece que a gente já achou a solução, né? Significa que os números estão variando 3 aqui. Mas se a gente seguir na receita de bolo dele, a gente continua e faz mais uma rodada aqui de diferença entre os elementos. Então a gente vai pegar essa segunda linha aqui e agora ver a diferença entre esses elementos. Então de 3 para 3 é 0 e é 0 para todo mundo, né? Não existe variação aqui nessa linha. E aí quando a gente acha uma linha que é tudo 0, a gente chegou no final desse algoritmo, né? Então chega aqui no final, como é que a gente faz agora? A receita dele é simplesmente a gente subir de volta aqui. Então é como se a gente criasse um novo elemento aqui, 0, e a gente fizesse a soma agora. É porque a gente vai precisar criar um elemento novo em cada uma dessas linhas aqui, até a gente chegar na próxima linha. E qual que é a lógica? Então primeiro a gente repete um 0, sobe uma linha. Subiu uma linha aqui, 3, 3, 3, 3, para a gente calcular. O próximo elemento é sempre esse último elemento, mais o último elemento da linha de baixo, que vai dar 3. A gente completou a linha de cima e agora só falta completar a primeira linha. Então a lógica é a mesma, pegar o último elemento e somar com o último elemento da linha anterior, e aí a gente soma 18. E essa é a resposta para essa sequência, tá? Então é claro que a gente batendo o olho aqui na, na primeira linha, a gente já saca que é uma sequência em que a gente está incrementando 3 a cada passo, né? Mas podem existir sequências mais complexas, né? Então vamos pegar o segundo exemplo que ele deu aqui e a gente vai tentar fazer ele também. O segundo exemplo, então, é 1, 3, 6, 10, 15, 21. E eu vou mostrar a lógica para esse cara aí também, tá? 1, 3, 6, 10, 15, 21. Então vamos lá. 1, 3, 6, 10, 15, 21. Vamos fazer a diferença entre eles? Vai dar 2, 3, 4, 5 e 6. Então a diferença aí já não é constante, a diferença está aumentando. A gente faz de novo, então, a mesma lógica aqui. A diferença de 2 para 3 é 1, de 3 para 4 é 1, de 4 para 5 é 1, de 5 para 6 é 1. E se a gente fizer de novo a diferença, a gente finalmente cai na linha 0 e a gente sabe que a gente acabou, não precisa descer mais, né? Então, fazendo aquela lógica inversa agora para subir e achar a solução, a gente repete o 0, faz 1 mais 0, continua sendo 1, 6 mais 1, 7,
21 mais 7, 28. E a gente achou a nossa solução. Vamos ver se bateu com o dele? Bateu. Essa é a solução aqui. E a gente pode ter sequências em que ainda é mais demorado para se chegar no 000, né? Essa aqui, por exemplo, o último exemplo que ele deu, a gente precisa de 4 linhas para chegar na sequência de zeros, né? E isso pode ser, no arquivo de verdade que ele vai dar para a gente processar, isso pode ser ainda mais complexo, né? Então a gente tem que bolar um algoritmo que consiga ir o mais longe que seja necessário para resolver, né? Agora vocês reparem uma coisa, né? Que a gente pegou essa linha aqui como entrada do problema e a gente fez toda essa descida aqui para chegar nos zeros para conseguir chegar no número 28. Mas olha que interessante. Se a entrada do algoritmo, ou seja, se a sequência que a gente quisesse resolver fosse essa linha aqui, a resposta também já estaria pronta, né? Então é simplesmente cortar isso aqui daqui para cima e é exatamente a mesma coisa, fazer a diferença entre os números, vai dar tudo 1, depois vai dar tudo 0. O que isso significa? Significa que a gente pode pensar numa solução recursiva, porque a solução de um problema mais complexo é a solução de um problema mais simples junto com alguma coisa, digamos assim, né? Então isso vai ficar mais claro na hora que a gente começar a programar, mas a ideia da solução recursiva é que você vai chamando o mesmo procedimento várias vezes, ou melhor, dentro de o procedimento que resolve o algoritmo, que resolve o problema, se chama várias vezes, né, com escopos diferentes. E isso vai retornando até que a gente consiga montar a solução para o problema inicial, né? Então vamos lá. Vamos para o nosso editor aqui. Vamos começar, antes de ler, ter que ler arquivo, etc. Vamos começar com um array pronto, em que eu tenho essa sequência aqui, 10, 13, 16, 21, 30 e 45. Tá? A primeira coisa que eu preciso aqui, em algum momento, é de entender qual é aquela diferença entre os elementos de um determinado array, né? Que eu preciso fazer isso linha a linha até chegar nos zeros. Eu vou chamar esse cara de deltas. E isso vai receber um array. Eu vou percorrer esse array e a partir do segundo elemento dele é que eu consigo calcular o delta, né? Eu preciso ter o delta do segundo para o primeiro. Então, vamos fazer um up to até o tamanho do array. Eu vou fazer deixa eu inicializar o array aqui. Eu vou pegar array de i menos array de i menos 1. E eu vou jogar esse valor para o nosso array. E eu vou retornar delta. Isso é uma função que vai retornar delta. Vamos testar. Qual que seria do history? E ver o que vai acontecer. Ele deu... Acho que aqui vai ter que ser count menos 1, né? Isso. 3, 3, 5, 9, 15.
3, 3, 5, 9, 15. Parece correto, né? Ok. E aí agora a gente tem que pensar na solução recursiva, aquilo de ter uma função que chama ela mesma até que o problema esteja resolvido. O que a gente quer resolver, na verdade, é o próximo valor da sequência. Então, eu tenho que ter uma função aí que me dá esse próximo valor. Vamos chamar isso de nextVal, dado um array. Então eu pego os deltas desse array. Então, e se esses deltas forem tudo zero, acabou meu problema, né? Aí eu retorno a última posição do array, porque é somado com zero, é a própria posição, a última posição do array. Não vai mudar nada. Então eu vou retornar isso se todos os elementos do array forem zero. Isso é uma notação do Ruby, né? Significa que para cada um... Isso aqui, na verdade, é a mesma coisa que perguntar... fazer para todos eles atendem à condição desse bloco aqui. Mas o Ruby tem esses shortcuts, assim, né? Então, significa que eu vou chamar um método zero em todos os elementos desse array D. E aí eu quero ver se todos eles retornam true para esse método, né? E se retornar true para todo mundo, então eu vou retornar a última posição do array. Isso aqui é a condição de parada da minha recursão. É quando eu sei que não preciso mais descer, né? Então esse aqui é o caso em que a gente chegou ao final. Agora eu preciso entender o que é, se não for tudo zero, o que eu tenho que fazer? O que é o nextVal? O nextVal, então, ele vai ser a última posição do meu array, mais, olhando aqui, a última posição do meu array, 21, ele é isso mais a última posição do meu delta. Não é isso? Então aqui que entra a recursão, porque o que eu vou fazer? Eu vou fazer a array da última posição do array mais o nextVal, que é essa própria função, só que em vez de passar o array, eu vou passar o delta. E é tão simples quanto isso. E ele vai chamar essa função várias vezes até que ele consiga chegar nessa condição de parada em que todos os elementos são zero. E aí quando ele chegar nisso, vou começar a subir de novo na pilha, né? Ou descer, dependendo de como você está olhando. Ele vai começar a somar então todos os elementos que forem sobrando até ele chegar no array original, que é o history, e somar com o que ele teve de resultado até então, né? Vamos testar isso aqui. Vamos imprimir o nextVal do history e ver o que vai acontecer. 68? Parece que faz sentido, né? Vamos colocar como entrada algumas daquelas que a gente já sabe qual a resposta, né? Então, aquele que dá 68, aquele que dá 28, esse aqui, ó. 1, 3, 6, 10, 15, 21. E vamos rodar para ver o que acontece. Tem que dar 68. Não, 28, né? 28, isso. Pronto. Então, bateu. Agora a gente pode tentar com o arquivo completo, né? Vamos lá pegar o arquivo completo. Copiar tudo isso aqui. Ah, mas tem um detalhe que a gente precisa fazer ainda. Eu vou jogar aqui para dentro o input. A gente tem, num arquivo, a gente tem várias sequências, né? A gente não tem uma só. E o que ele quer, na verdade, é a soma do resultado, né, do próximo elemento de todas as sequências. Então,
o que a gente vai ter que fazer... Vou até criar um novo método aqui, porque a gente em algum momento vai ter que resolver a parte 2 também. Então, para resolver a parte 1, deixa eu ler o arquivo aqui. Então, em vez de pegar esse cara, eu vou ler do meu arquivo. Então, o meu input, eu vou abrir esse arquivo day9 input.txt. Eu vou ler todas as linhas e eu vou remover o caractere de retorno de linha, de quebra de linha. Tá bom, só que aí eu tenho, na verdade, uma sequência, eu tenho várias strings aqui, né? Eu preciso, dentro de cada linha, eu preciso quebrar para transformar isso num array de inteiros, né? Então, eu vou fazer um map aqui, vou jogar isso para dentro de uma variável, os histories, eu vou pegar um input e vou fazer um map dele. Para cada linha desse input, eu vou fazer um split por espaço. Legal, aí eu já vou ter todos os números, só que eles ainda vão ser cada número ainda vai estar no formato de string. Então eu ainda vou fazer um map para transformar todos esses caras para inteiro. E pronto. Na verdade, esse map é aqui, né? É aqui. Isso. E aí, para a gente resolver então a parte 1, eu preciso, para cada uma dessas linhas que está dentro desse histories, ele chamou de history cada linha, tá? Por isso que eu dei esse nome. Os valores aqui, então. Eu vou pegar os histories e para cada linha, ou para cada history, eu vou aplicar o nosso algoritmo. A solução, resultado, daquela linha é o next val do history. Tão simples quanto isso. Na verdade, eu não preciso fazer isso, né? Eu não preciso jogar pro result, né? Eu simplesmente retorno o next val. E aí, o resultado final que a gente precisa é a soma de tudo isso. Então, eu vou ter um array aqui chamado vals, que vai ter todas as respostas, né? Uma resposta para cada sequência, e eu quero somar todas elas. E pronto. Com isso, eu devo ter resolvido a parte 1. Vamos lá. Então, a gente vai agora imprimir isso aqui, que é a soma total. E vamos rodar. E deu um número enorme, que parece estar correto. Vamos lá. Ótimo. Estamos corretos. Então, a gente está no bom caminho aqui, né? Vamos ver o que ele quer na parte 2. Eu já resolvi esse problema, tá? Eu só estou reproduzindo aqui para vocês. E eu fiquei um pouco decepcionado com a parte 2 porque ela acaba sendo muito simples, né? O que ele está falando é o seguinte, que ele quer, na verdade, extrapolar o histórico para trás, em vez de extrapolar para frente. Então, ele vai dar uma sequência para a gente, agora ele quer, na verdade, achar o número, se essa aqui fosse a sequência, 10, 13, 16, 21, 35, 30 e 45, ele não quer mais achar o número que vem depois do 45, ele quer achar o número que vem antes do 10. Isso é simplesmente a gente inverter o array antes de passar pro algoritmo, né? É tão simples quanto isso. Vamos testar. O que eu estou dizendo é que para a gente resolver a parte 2 é exatamente a mesma coisa, mas na hora que eu estou lendo uma linha aqui, eu vou passar o array invertido. Pronto. O nosso algoritmo ele já sabe tratar as situações em que a sequência é decrescente, que a gente tem números menores do que zero.
né? Porque a gente está olhando aqui, na hora de saber se acabou ou não, a gente está olhando para todas as posições do array para saber se deu 0 ou não. Se a gente estivesse olhando só para a última posição do array, o que até passou pela minha cabeça, porque assim, se deu 0, é porque o resto é 0, né? Mas não, ele pode ter sequências ali que começam na crescente, depois vão para decrescente, então vai ter um 0 no meio do caminho, né? Ainda não vai ser a última linha. Então, a gente olhando todas as posições aqui do array e verificando se é 0, a gente já está seguro com relação a isso. Então, basta que a gente fazer um reverse, que ele deve calcular isso de forma correta. Vamos ver o número que ele vai dar. 1154, é um número muito mais baixo. Que faz sentido porque a gente está extrapolando agora para o começo, né? Os números são menores mesmo, se as sequências forem todas crescentes, né? Ou a maioria delas. Vamos ver. Pronto. Resolvemos a parte 2. Foi bastante simples, né? Uma vez que a gente já tinha a resposta, a solução da parte 1. E o que é bem legal, né, nesse problema, na verdade, é o uso de recursão, que é uma ferramenta muito útil para resolver problemas de programação. Então a gente vê que ele está começando a sofisticar um pouco os problemas que são passados, né? A gente ficou vários dias aí sem trabalhar com ferramentas novas de algoritmos, né? Em determinado momento apareceu alguma coisa de grafo, que a gente já vê que ele foi sofisticando, e agora apareceu alguma coisa de recursão. Apesar de que o uso de recursão ele não é obrigatório, né? A gente conseguiria resolver isso também com um loop dentro do algoritmo. Mas eu gosto muito da recursão porque as soluções ficam mais claras de serem entendidas, eu acho. E fica super elegante também, né? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo.